Nessa aula a gente vai falar sobre tradições e sobre modernidade. E esses dois itens estão mais conectados do que se imagina. Esse país é extremamente grato pelas suas origens, pelas suas tradições, pela sua história. E os líderes do país falam muito sobre a importância de não se esquecer de onde vieram. Tem frases famosas dos sheiks falando que uma nação sem passado é uma nação sem presente ou sem futuro. E que aquele que não conhece direito seu passado não tem como planejar o melhor do seu presente ou do seu futuro. Agora é interessante, porque se por um lado existe um foco em manter tradições vivas, por outro, para que essas tradições e esse entendimento do passado sejam levados adiante pelas novas gerações, que naturalmente agem de forma diferente, pensam de forma diferente, têm acesso a coisas diferentes, é preciso também abraçar a modernidade. Então, os Emirados Árabes tiveram uma atitude bem interessante para manter as tradições vivas, para manter, inclusive, uma educação que valoriza aprendizados através de itens tradicionais, mas que também abraça a modernidade. E quando eu falo em abraçar a modernidade, não é apenas a última tecnologia, mas é maneiras de conseguir entregar as coisas da forma mais excelente possível, maneiras de treinar as pessoas da forma mais excelente possível. E mais uma vez a gente volta para aquela máxima de que serviço e liderança acabam sendo a mesma coisa. Então, para essa aula aqui, eu quero explicar um pouquinho mais sobre a tradição do país, dar alguns exemplos sobre a forma como eles olham para diversos elementos tradicionais e depois a gente vai mergulhar em alguns exemplos de modernidade. A sociedade como um todo tem muito orgulho dos costumes e tradições da cultura árabe, tem muito orgulho da cultura nacional e tem muito orgulho da identidade que eles têm como cidadãos dos Emirados Árabes Unidos. Agora, como isso acaba se traduzindo no dia a dia? Eu já falei bastante da natureza, de como o país, o deserto, os animais, o mar, como tudo isso acaba sendo parte da tradição daquele país. Então, primeiro, eles continuam fazendo com que esse sentimento de eu sou do deserto, eu aprendo com a natureza, ele continua vivo. Mesmo sendo um país que é 90% quase urbano hoje em dia, ele ainda valoriza muito essas tradições da natureza, do deserto, dos animais, do mar. E, inclusive, na forma poética dos líderes explicarem alguns dos seus desafios, existem diversas metáforas de liderança, de serviço na natureza. Eu já mostrei aqui o quanto o cavalo se torna uma metáfora de confiança, pureza, força. E eles trazem essas metáforas para posicionar o comportamento das pessoas. Então, poxa, uma pessoa árabe trata os seus cavalos na mesma forma que trata as suas crianças, cuidando durante a noite, durante o dia, conversando, ouvindo, e no retorno tem uma devoção do cavalo, tem uma proteção do cavalo, e o cavalo está sempre lá para ela. Quando você olha para esse tipo de metáfora, não é que todo mundo no país tem um cavalo hoje em dia. Claro que isso é uma tradição, mas são metáforas que mostram como um líder deve tratar as pessoas que trabalham com aquele líder. Não só um líder no senso de um sheik e seus cidadãos, mas também um líder empresarial e seus funcionários, mas também um pai e seus filhos. E eles continuam com as metáforas, né? Quem sabe amar e respeitar um cavalo, sabe também amar e respeitar pessoas. E quem consegue elevar o humor de cavalos, consegue também elevar o humor daqueles ao redor.
Então, vários dos temas que a gente falou nas aulas passadas, de liderança e serviço até visão, eles acabam linkando com tradições. Um outro componente tradicional dos Emirados Árabes Unidos é a língua. A língua oficial é árabe, a segunda língua é inglês, e muita gente é super fluente em inglês no país, mas todos os prédios públicos e privados, por exemplo, têm uma regra de que tem que estar escrito em caracteres islâmicos e na língua árabe para manter a tradição. Então tem vários detalhezinhos, até mesmo nas regras de fachadas de negócios, para manter a tradição viva. Outra tradição é ao redor de comida. Algumas das refeições mais inacreditáveis que eu participei na minha vida eram convites de famílias árabes que têm no seu sangue a tradição de demonstrar amor através daquilo que cozinham e fazem grandes banquetes como um agradecimento por ter a sua presença ali com eles agora. E é interessante ver como isso realmente faz parte das pessoas, né? Eu já viajei muito com os meus amigos árabes e não interessa se a gente tá comendo uma refeição que sobrou um pouquinho, que era uma refeição simples, ou acabou sendo uma refeição que foi muito maior do que precisava. Sempre é regra para eles. Sobrou qualquer coisa, vamos empacotar e vamos dar para alguém. Pode parecer algo simples, mas em diversas culturas ao redor do mundo, isso não é regra. Para os meus amigos árabes, isso é regra. Sobrou, vamos empacotar e vamos dar para alguém que pode se alimentar com essa refeição. Você pode observar também uma grande tradição nas vestimentas. Existem vestimentas oficiais dos Emirados Árabes Unidos. Para o homem é a candura, para a mulher é a abaia, e tem variações também. E é muito impressionante o quanto eles usam essa vestimenta com um orgulho gigantesco. E tem vários detalhes, né, que a gente que não é nacional de lá, às vezes não sabe. Por exemplo, junto à vestimenta, tem uma indústria bem grande de perfumes. Eles adoram usar diversos perfumes junto com a vestimenta. E normalmente, ao longo da vida, as pessoas desenvolvem seu próprio perfume. E você conhece alguém pelo aroma peculiar que ela traz para o ambiente quando entra no ambiente. Então, às vezes, eles gostam de misturar perfumes ou procurar perfumes que quase ninguém usa. Então, tem uma tradição da vestimenta, dos cosméticos, dos acessórios, que é muito interessante. E quando a gente pensa em tecidos, em vestimentas, tem iniciativas que revitalizam diversas formas de criar tecidos ou de criar acessórios. Um dos projetos que existe em Sharjah se chama IRF, e eles revitalizam diversas habilidades para a forma como podem ser feitos tecidos, acessórios. Eles têm projetos maravilhosos e faz parte do IRF treinar diversas mulheres para que elas possam manter vivas algumas tradições árabes, como por exemplo, tali, que é um tipo de técnica usada para criar tecidos e também decorações em tecidos, que é muito, muito linda, que é muito tradicional e que para muita gente mais jovem é desconhecida. Para falar de tradições, eu também quero tocar no assunto religião. E claro que eu não sou uma expert, então vou falar temas mais amplos aqui. É muito fácil cair no erro de generalizar religiões, né? Então, às vezes a gente vê na TV alguma cobertura de alguém que tem uma visão muito extrema em relação à religião. E isso de maneira alguma é um reflexo de como é os Emirados Árabes Unidos. Pelo contrário, eles são extremamente tolerantes. Então, para meta dessa aula aqui, o que eu quero é mostrar como a visão que eles têm de religião
agrega em tudo que a gente já falou no curso. E também quais são as práticas, os comportamentos que eles têm no dia a dia ao praticarem islamismo. O livro sagrado do islamismo é o Alcorão. E nesse livro tem diversos ensinamentos e práticas do profeta Muhammad. Esses ensinamentos são conhecidos como Sunnah. De forma bem simplificada, existem 5 regras que todos os devotos do islamismo têm que seguir para viver uma vida de acordo com essa religião. O primeiro pilar é o testamento de fé, no qual quem segue o islamismo acredita que há apenas um Deus, que é Allah, e que Muhammad é o seu profeta. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar são as rezas diárias. Eles rezam 5 vezes ao dia, espaçadas durante certos horários que começam no meio da madrugada e terminam no fim do dia, e sempre rezam olhando para Meca. O terceiro pilar tem a ver com a importância de contribuir para quem precisa, de doar. Então, até 2,5% do que você tem na sua vida, você deveria dar para os pobres, dar para quem precisa. O quarto pilar tem a ver com praticar jejum durante o mês de Ramadã. E o quinto pilar é uma peregrinação para Meca, para quem conseguir, para quem puder fazer isso acontecer. Pelo país todo, você consegue encontrar mesquitas e mais mesquitas. Várias rezas podem ser realizadas em qualquer lugar, não precisa necessariamente ir para a mesquita, mas grande parte das pessoas que seguem islamismo, na sexta-feira vão na mesquita. Então, só de entender esses 5 pilares, você já começa a entender um pouco mais da cultura. A cultura de compartilhar, a cultura de serviço, a cultura de acordar cedo e ir lá fazer acontecer. Tudo isso de alguma forma está conectado. Não é diretamente conectado, mas acaba retroalimentando muitas das coisas que eu falei aqui até agora. Um mês muito importante para quem segue islamismo é o mês de Ramadã. Ele é o 9º mês de um calendário lunar islâmico que não acompanha o calendário gregoriano. Na verdade, tem 11 dias de diferença, porque esse é um ano que dura 354 a 355 dias, ou seja, todo ano muda a data do Ramadã. E quando o profeta Muhammad tinha 40 anos, ele teve uma visão de um anjo aparecendo para ele, que o fez diversas revelações, que acabou virando o conteúdo do livro sagrado Alcorão. E para comemorar essas revelações do profeta, durante esse mês, todos os dias rola um jejum. Durante a luz do dia, as pessoas não comem, elas têm uma refeição reforçada ainda de madrugada, depois quebram o jejum no final da tarde, no pôr do sol, normalmente com tâmaras, com um golinho de água, e na prática vira um evento social, um banquete durante a noite. Muitas vezes esses banquetes que eles organizam, depois eles doam o que sobra para diversas pessoas. Durante o mês como um todo tem várias celebrações, várias atividades, principalmente relacionadas à caridade, a ajudar quem precisa, a celebrar esse espírito de ajudar o próximo. E no final do mês, quando realmente tem a quebra do maior jejum, normalmente são 3 dias de celebrações e de muita comida. Então, mais uma vez, comida é um componente muito forte da cultura dos Emirados Árabes, da cultura árabe, e se conecta com a tradição também da religião. Até quando você está, como turista, passeando pelo país, você vai ouvir as 5 rezas. Tem uma chamada para reza e diversas mesquitas fazem essa reza num alto volume para que todo mundo escute. E por mais que seja parte do dia a dia já de muitas pessoas, acaba sendo uma pausa no dia para renovar a energia,
uma mini contemplação, uma mini meditação, diariamente, 5 vezes por dia. Meu ponto aqui não é discutir a religião em si. É só mostrar como alguns dos pilares da religião acabam influenciando comportamentos que retroalimentam muitas das coisas que a gente já falou no curso, né? Em relação a pausar para conseguir ver mais adiante, em relação a positivismo, a acreditar que é possível, e em relação a ter uma cultura de dividir com os outros, de aceitar e ser tolerante em relação a diferentes crenças. Até mesmo parte desses elementos vem de tradições culturais ou religiosas, e com esse panorama rápido que eu quis mostrar aqui, eu só queria conectar um pouco de como a tradição também está viva nos comportamentos. Para mim, uma das maiores surpresas muito positivas de quando eu visitei os Emirados Árabes, desde a primeira vez, mas continua me encantando a cada vez, tem a ver com o papel da mulher na sociedade dos Emirados Árabes. A gente muitas vezes vê notícias ao redor do mundo de países onde mulheres não podem dirigir, ou onde mulheres não podem dar a sua opinião. E mais uma vez, é fácil generalizar. É fácil ouvir algo que é realidade numa região e achar que se aplica para regiões que de alguma forma na nossa cabeça a gente acha que são regiões similares. Para minha surpresa, quando visitei os Emirados desde a primeira vez, eu conheci mulheres e mais mulheres e mais mulheres fortíssimas, extremamente educadas, extremamente inteligentes, muitas mulheres donas de negócios e muitas mulheres extremamente visionárias. Claro que sempre, né, quando a gente pensa numa diferença histórica e muito que tem que ser feito para a gente conseguir ter mais vitórias como mulher, tem sempre muito a ser feito ainda. Agora, no dia a dia, o que eu vi em diversos projetos, em diversas famílias, com muitos dos meus amigos, é que a mulher tem um papel extremamente elevado na sociedade. É que, inclusive, muitas vezes são elas que mandam. São elas que decidem, são elas que dão a última palavra. Isso é muito comum. E eu já levei pessoas para conhecer os Emirados Árabes, para entender a cultura dos Emirados, viajando comigo para os Emirados. E esse é sempre um ponto, assim, de extrema surpresa das pessoas. Porque a mulherada é incrível. A mulherada é realmente incrível. Então ainda tem muito para ser percorrido, mas quando você vê, por exemplo, alguns números nas universidades, nos Emirados Árabes Unidos, 70% das pessoas nas universidades são mulheres. Claro que quando você vai ver qual é a porcentagem de mulheres que começam negócios, ainda é um número baixo. Isso é verdade no mundo todo, que é um número baixo. Mas, para aquelas que querem se desenvolver, para aquelas que sonham em, por exemplo, serem empreendedoras, existem diversas iniciativas no país para ajudar essas mulheres. Existem diversos treinamentos, diversas maneiras de prepará-las. E quando a mulher começa a aprender, é impressionante como elas crescem nessa sociedade e como as pessoas têm extremo respeito por elas, tanto outras mulheres quanto os homens. Ótimo. Então falamos sobre tradição e agora eu quero linkar com modernidade, linkar com excelência. Por mais que nessa tradição que eu mencionei existe rotina, existem coisas que são importantes para a cultura árabe no dia a dia. Por outro lado, eles sabem que muita rotina pode matar o espírito de pioneirismo. E lembra, na aula de legado e destino, eu mencionei que esse país acredita que faz parte do seu destino ser pioneiro.
mas que também, ao longo do caminho, muito do mundo árabe acabou ficando para trás no assunto pioneirismo. Então, para realmente conseguir resgatar esse tempo perdido e abraçar esse mundo moderno, é importante quebrar parte da rotina, é importante observar tendências do futuro e é importante tomar iniciativa e liderar diversos projetos focados em inovação. E como parte disso, eles buscam sempre atrair os melhores do mundo, né? Quando o governo estabelece áreas como a Dubai Internet City, ou a Dubai Healthcare City, ou o Dubai International Financial Center, que são centros e áreas e entidades que fomentam, né, que negócios privados operacionem no país, eles estão com isso em mente, né? Parte de conseguir se modernizar tem a ver com atrair os melhores do mundo. E tem a ver com também mostrar tendências que estão acontecendo no mundo todo. No país acontecem alguns eventos gigantes, onde é possível ver tendências segmentadas dos mais diversos assuntos. E misturando tanto essa meta em atrair pessoas do mundo todo, quanto também já mostrar tendências, né, para que quem já está lá possa ter acesso a tendências, possa entender para onde o mundo está indo ou para onde o mundo já foi. Existem inúmeros eventos. Alguns dos eventos são gigantes, mesmo sendo bem segmentados. Então pode ser para a indústria alimentícia, como tem o GoFood, que é muito, muito grande, ou GITEX, que é uma das maiores conferências de tecnologia. E daí tem eventos no mundo de esportes, como o Grand Prix de Abu Dhabi, tem eventos relacionados a compras e comércios, como o Shopping Festival de compras de Dubai. Tem eventos relacionados à cultura, como o Film Festival de Dubai. Tem relacionados à comida. Então, assim, assuntos não faltam. Festivais, eventos, conferências não faltam. Tudo é feito com a maior qualidade, com uma super excelência, para atrair pessoas, tanto expositores quanto pessoas que estão visitando aquele evento, e também para demonstrar tendências. E para eles é muito importante que o padrão seja altíssimo. Claro, eles gostam de competir, eles gostam de ser o maior em muitas coisas, mas eles gostam também de ser o melhor. Isso é muito importante para eles. E eles acham que existe uma busca muito grande por excelência. Então, inclusive o líder que entende o que é excelência, eles falam que tem que começar a montar. Sabe o que é excelência? Então vai lá, já monta. Não sabe? Pausa, entende o que é excelência e daí monta. Eles têm um foco muito, muito grande em qualidade e excelência. E esse nível de entrega que eles esperam e que eles fazem, você encontra em qualquer lugar. Até mesmo quando uma entrega nesse nível pode parecer desnecessária. Vamos pegar como exemplo a polícia do país, né? Vamos pegar a polícia de Dubai. As taxas de crime no país são muito baixas, mas ainda assim a polícia é equipada para responder com extrema rapidez a qualquer incidente. A frota de carros inclui modelos da Bugatti, Lamborghini, Ferrari, além de bicicletas elétricas e até mesmo bicicletas voadoras. Por mais que tudo seja bem funcional, claro, parte dessas frotas tem também mais a ver com marketing do que necessidade. Mas grande parte dessas decisões tem a ver com ir atrás do melhor, com ir atrás do mais moderno, com ir atrás do que eles podem providenciar de melhor para a sua população. E uma das coisas que eu, como uma apaixonada por comportamento humano, me impressiono muito em relação à forma como eles olham para a excelência, é que excelência não tem apenas a ver com o produto de melhor qualidade ou o serviço de maior qualidade. Excelência tem a ver também com o caminho que é pavimentado para treinar aqueles que fazem parte de um projeto para entregar o seu melhor no projeto. Então, quando você pensa
em excelência em RH, em excelência em treinamento, em excelência em educação corporativa, que é um assunto que eu amo. Eu acho muito interessante como existe uma mescla de modernidade e tradição. Porque se você for olhar para algumas técnicas de gestão que são usadas em muitos lugares do mundo, e são técnicas modernas, infelizmente, várias técnicas esquecem que o funcionário é um ser humano. Isso nunca vai mudar, né? Isso é a tradição mais tradicional que tem, que pessoas são pessoas. Se por um lado o país adora trabalhar com os melhores do mundo em termos de gestão, por outro, eles gostam de sempre relembrar a parte humana. Então a gente sabe que tem líderes ao redor do mundo que cada vez vão ficando menos humanos, né? Eles esquecem de como se trabalha com o humano, esquecem de dar um parabéns, esquecem de celebrar uma vitória, né? E no país, essa parte de motivação, de positivismo, de uma ponte com o coração, de conseguir trazer motivação, elevar a moral do funcionário, é muito importante. E é verdade também para sorrisos, para toques pessoais, né? É conhecido que se você olhar para as fotos dos sheiks, em muitas fotos eles estão com ultra sorrisos. E nessas linhas, o país tem uma cultura muito forte de prêmios. Não só para reconhecer aquele que está fazendo algo que merece reconhecimento, mas também para fazer com que esta pessoa possa ser um modelo para outras pessoas, para que vire exemplos. Então, mais uma vez, né, na parte de tradição, eles falam que se você conseguir deixar os seus funcionários felizes, elevar os espíritos dos seus funcionários, conseguir elevar como eles se sentem, isso vai retornar para você. E mais uma vez, esse tipo de atitude, né, na modernidade de gestão, mas sem perder a tradição de ser humano, junta desde o início com a visão que os fundadores tinham para o país, né? Uma visão de um país onde existem possibilidades, existem ambientes onde as pessoas possam se desenvolver da melhor forma possível. Nesse assunto de modernidade, vale mencionar que existem muitas parcerias. O país gosta de aprender com os melhores, gosta de ir atrás de parceiros. O país nasceu de uma parceria de 7 Emirados e para crescer rápido precisava de parcerias. Quando se pensa em infraestrutura, quando se pensa em hotéis, em atrações, eles foram atrás de parceiros. E para eles, tudo que eu estou mencionando aqui precisa ser passado adiante, porque senão não se mantém tradição. Então, no futuro, quando cada vez ficar mais distante tudo que foi feito pelos fundadores, eles esperem que, por mais que em termos de tempo esteja distante, em termos de pensamento ainda esteja muito presente. Que geração após geração entenda a importância desse caminho para o progresso, que eles acreditam que tem a ver com excelência, que tem a ver com visão, que tem a ver com celebrar vitórias. E eu acho muito bacana como os líderes conseguem traduzir algumas coisas de forma bem simples para todo mundo fazer parte de um movimento. Por exemplo, se você olhar qualquer foto de qualquer grupo de pessoas dos Emirados Árabes a partir de 2013, tem grandes chances de você encontrar pessoas fazendo o seguinte símbolo com as mãos. O que é esse símbolo? É algo que o Sheikh Mohammed de Dubai criou, que significa 3 coisas. W de win, que é ganhar, V de vitória e L de amor. Então é algo que significa 3 pilares, né? O pilar de ganhar, o pilar da vitória, que são similares, mas não são exatamente a mesma coisa, e o pilar do amor. Então, de certa forma, algumas das tradições que são tão importantes para aquele líder, ele conseguiu traduzir para um gesto, e toda vez que alguém faz esse gesto, relembram essas palavras,
relembram esses sentimentos. Eu acho que é bem interessante como os líderes fazem com que parte dessas tradições e parte do que é importante esteja sempre vivo no dia a dia. Mais recentemente, eles queriam que tivesse na cabeça de todas as pessoas a mensagem de tolerância. Então eles resolveram fazer um novo símbolo com as mãos, que relembra um pássaro. Então, um símbolo simples, que qualquer pessoa consegue fazer, e é um símbolo que já é um pássaro. Mas quando deliberadamente é um símbolo que os líderes fazem, é um símbolo que os líderes fomentam, né? É um símbolo de aceitação, tolerância, de esperança. Aquilo mais uma vez vira um movimento, vira algo muito maior do que apenas um gesto que se faz com as mãos. E da mesma forma que um símbolo feito com suas mãos pode ser algo muito prático, eles também trazem grandes causas, grandes metas para o dia a dia ao nomear um mês como o mês da inovação, ou ao nomear um ano como o ano da leitura. Eles adoram criar um tema para o mês, criar um tema para o ano. Mais uma vez, é uma forma de pegar algo que é importante e trazer para o dia a dia de todas as pessoas. E manter vivo esse espírito que eles tanto querem que perpetue por gerações e gerações e gerações. E claro que quando a gente fala de excelência em treinamento, quando a gente fala de perpetuar culturas, educação tem um papel muito importante. Tem inúmeros exemplos muito interessantes de inovação no país. Eu trouxe 3 aqui para você, para entender um pouco melhor como eles estão inovando na educação para crianças e como muitas vezes o governo toma para si conseguir criar treinamentos para quem tiver a fim de aprender mais. Um dos exemplos interessantes que eu vi numa das escolas que segue o sistema GEMS Education é um coach de inovação. Esse coach de inovação, ele trabalha com alguns pilares. Um é programação, outro é pensamento crítico, outro é comunicação, outro é colaboração, outro é cidadania e criatividade. Em inglês, todas essas palavras começam com a letra C. Então, ele é um coach de inovação pensando nos 6 Cs, né? E repara como são assuntos relevantes. Claro que tem outros lugares do mundo, muitos lugares, que estão desenvolvendo programação para todas as crianças, que estão desenvolvendo pensamento crítico. Agora, tem uma mistura aí desses 6 Cs que é muito relevante para perpetuar essa cultura de se sentir dono, essa cultura de se sentir capaz, essa cultura de não ter medo de inovar. Um outro exemplo interessante é a Swiss International Scientific School. É uma boarding school, quer dizer que os alunos moram na escola, é uma educação multilingual, oferece as aulas em francês, em alemão, em inglês, em árabe. Está no 3º ano de operação, tem mais de 1.000 alunos e são mais de 60 nacionalidades. Então, quando você pensa em como o país se transformou em realmente uma sopa de diversas culturas, parte da educação, parte do que se aprende, parte do treinamento, parte do legado tem a ver também com conseguir extrair o melhor possível dessa troca entre nacionalidades. E, inclusive, conseguir entregar excelência, qualidade, treinamento para pessoas de qualquer lugar do mundo. E para fechar o nosso assunto de educação, eu queria mencionar algo que eu acho interessantíssimo, que são os programas nacionais de integração. Vira e mexe, o governo demonstra e anuncia diversas iniciativas em cima dos pilares mais importantes das suas visões para que as pessoas possam se preparar para essas visões. E assim, são muitas iniciativas. Se eu quisesse ler apenas as iniciativas que foram anunciadas em 2017, que foram 120 iniciativas, seria uma aula de horas e horas e horas e horas e horas. Então, eu selecionei alguns assuntos aqui para vocês entenderem a quantidade de assuntos. E dentro de alguns assuntos, eu vou trazer alguns exemplos de como o governo traz para a agenda nacional, para o interesse nacional, treinar a sua população em diversos assuntos.
Então, em setembro de 2017, foram anunciadas mais de 120 iniciativas ao redor de 30 pilares nacionais, e é uma daquelas reuniões ultra-oficiais com mais de 400 pessoas. E quais são alguns assuntos? Serviços sociais, desde conselhos para famílias, né, até ferramentas para aumentar a alegria das pessoas. Um outro pilar tem a ver com legislação e regras, e daí tem iniciativas específicas dentro desse pilar. Um outro pilar é o meio ambiente, e já se propondo a desenhar um plano estratégico para conseguir lidar com todas essas mudanças de médio prazo e longo prazo climáticas. Um outro pilar é saúde. Uma das iniciativas ali era desenvolver um registro de nascimentos e mortes totalmente integrado, de forma inteligente, de forma tecnológica, já coletar assim que nasce e já conectar com diversas coisas que a pessoa aprende ao longo da vida da sua saúde, quando vai no médico, quando vai no hospital. Uma das iniciativas que eles chamaram de Youth Echoes, os ecos da juventude, é para procurar feedback de pessoas jovens nos maiores desafios do governo e levar esses relatórios para oficiais, para as pessoas que decidem, para analisar esse relatório e entender as ideias dos jovens. E esses são só alguns pilares. Tem iniciativas no pilar de energia, né? Às vezes não uma, nesse caso 7 iniciativas. Tem iniciativas no pilar de educação, tem iniciativas no pilar econômico, tem iniciativas em relação à política financeira. São temas e temas e temas, iniciativas, né? Tem iniciativas para a cultura, iniciativas para maior entendimento de tolerância, iniciativas para chegar mais perto de alcançar a igualdade de gênero, iniciativas para aumentar a competitividade do país e por aí vai. A lista é muito longa. Agora, para mim, quando eu olho para uma lista dessas, é muito icônico o quanto ali tem uma mistura de tradição e modernidade. Tem algumas iniciativas que são completamente relacionadas a manter a tradição. Tem outras que são completamente relacionadas a inovar, a modernizar. E tem muitas que é uma mistura, o que prova que não é um ou outro, né? Não é o caso de, para manter a tradição, você ficar preso ao passado e para modernizar, você já dá passos em direção ao futuro. Não. Como o passado já foi visionário, muitos dos elementos dessa cultura fazem com que você consiga manter a tradição já olhando para o futuro. E essa lista, que você pode buscar e ver de forma muito mais completa, para mim é muito icônica em mostrar em como o governo toma para si tanto atualizar com excelência que seja presente as tradições do país, quanto atualizar com excelência a modernização desse país. Na próxima aula, a gente vai falar sobre um elemento muito importante que está sempre presente e que às vezes não é explícito, mas faz parte da base desse país, faz parte do humor desse país, que é positivismo, e já vamos linkar com felicidade.